Olá, olá, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Estamos aí firmes e fortes em mais um dia da nossa leitura dos Evangelhos em 40 dias. Espero que você esteja atualizado com o seu plano de leitura. Chegamos hoje ao 17º dia, Marcos capítulo 13 e 14. Amanhã fecharemos o Evangelho de Marcos e entraremos no Evangelho de Lucas. E aí? Tá gostando? Pode compartilhar esse link com quem você quiser. Vamos firmes e fortes em mais um dia. Prepare sua Bíblia, sem distrações, e vamos lá para Marcos capítulo 13 e 14. Vem comigo. Marcos 13. Jesus deixou a área do templo de Jerusalém. Do lado de fora, um dos apóstolos disse: Mestre, como é lindo o nosso templo. Jesus disse: Você está admirado diante de tanta beleza? Saiba que nada deste templo ficará em pé, todas as suas pedras serão derrubadas. Saindo dali, Jesus e os apóstolos foram para o Monte das Oliveiras, que fica em frente ao templo de Jerusalém, fora dos muros da cidade. Enquanto estavam sentados, os apóstolos Pedro, Tiago e João e André se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, quando o templo será destruído? Algum sinal nos será dado para que estejamos preparados? À vista disto, Jesus começou a ensinar sobre as coisas que aconteceriam em Jerusalém e no mundo todo. Tomem muito cuidado para não serem enganados. Muitos usarão o meu nome dizendo eu sou o Cristo. Com isso eles enganarão muitas pessoas. Então, não se preocupem com as ameaças e as notícias sobre as guerras. Elas acontecerão, mas ainda não será o fim. De fato, haverá conflitos entre nações e potências mundiais. Haverá terremotos em vários lugares, muita gente morrerá de fome. Todas essas coisas, porém, são o começo do sofrimento. Fiquem atentos. Vocês serão detidos, encarcerados e torturados. Por serem meus seguidores, serão julgados e odiados por falar a meu respeito. Mesmo nessas circunstâncias, o mais importante é que o Evangelho da graça de Deus seja anunciado. Assim, quando comparecerem aos tribunais, não se preocupem com o que terão de dizer. Digam o que o Espírito Santo os inspirar naquele momento. Saibam que, por causa do Evangelho da graça de Deus, famílias se dividirão. Um irmão denunciará o seu próprio irmão. Filhos se rebelarão e matarão os seus próprios pais. Vocês serão odiados por me amar. Todos, porém, que ficarem firmes até o fim serão salvos. Lembre-se do que disse o profeta Daniel sobre a profanação do templo de Jerusalém? Então, quando ocorrer essa profanação, os que estiveram na Judéia devem fugir para as montanhas. Quem estiver na parte de cima da casa não deve entrar para pegar alguma coisa. E quem estiver na lavoura não deve voltar para casa e buscar roupas melhores. Por suas limitações próprias do momento, as mulheres que estiverem grávidas e as que estiverem amamentando sofrerão muito. Orem para que a invasão não aconteça no inverno, onde o frio dificulta a fuga, e nem no sábado, em que só podem caminhar 1 quilômetro. Serão grandes os sofrimentos daqueles dias, coisa nunca vista antes e que nunca será vista depois. No final dos tempos, se esses dias não forem abreviados, ninguém ficaria vivo. No entanto, por causa dos que creem, esse período será encurtado. Se vocês estiverem vivos nessa época e disserem que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem. São falsos os cristos e falsos profetas capazes de fazer grandes milagres com o objetivo de agradar as pessoas e a enganá-las. Eles tentarão enganar inclusive os que creem. É por causa dessa razão que eu estou fazendo essa advertência. Repito, esses falsos pregadores dirão que o Cristo está no deserto agora, não vão até lá. Eles poderão dizer ainda: o Cristo chegou à sua casa, não acreditem de jeito nenhum. Como tenho ensinado a vocês, quando eu, o Cristo, chegar, todos me verão. Depois desse período de sofrimento, o sol perderá o seu brilho, a lua perderá a sua luz e as estrelas se precipitarão do firmamento. O universo todo ficará abalado. Então ficará claro para todo mundo que eu, Cristo, estou voltando. Todos chorarão quando me virem no céu sobre as nuvens com o poder total e grande glória. Eu mesmo enviarei os meus anjos que ao som de instrumentos de sopro reunirão os salvos, vindos de todos os lugares do mundo, tanto de cidades grandes quanto de cidades pequenas. Aprendam com a figueira.
Quando os brotos aparecem e as folhas se formam, é porque está próximo o verão. Do mesmo modo, quando vocês virem acontecendo em Jerusalém as coisas de que falei, saibam que a destruição do templo está prestes a acontecer e não vai demorar. Vai acontecer ainda nesta geração. O que estou dizendo, garanto, acontecerá. O céu e a terra podem desaparecer, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Ninguém sabe o dia e a hora em que virei pela segunda vez. Os anjos não sabem, eu não sei, só o Pai Eterno sabe. Por isso estejam muito atentos, ninguém sabe quando essas coisas acontecerão. Façam como o dono bem-sucedido de uma casa ao fazer uma viagem. Ele delega aos funcionários o cuidado de sua casa, o vigilante sabe qual é a sua tarefa. Fiquem atentos, eu sou o dono da casa, e vocês não sabem quando virei. O que pode acontecer no meio da tarde, à meia-noite, de madrugada ou pela manhã. Fiquem atentos para que quando eu chegar, vocês não estejam dormindo. Por esse motivo, insisto com vocês, estejam todos atentos. Marcos capítulo 14. Jerusalém, quarta-feira, 1º de abril de 33. Era quarta-feira, e 2 dias depois aconteceria a Páscoa, que era celebrada junto à festa dos pães sem fermento. Em Jerusalém, os sacerdotes mais importantes e os teólogos já buscavam um modo de prender Jesus em segredo para o matar. Não poderia ser durante a celebração da Páscoa para que o povo não se revoltasse. Além disso, em Betânia do Oeste, houve um jantar especial na casa de Simão, que no passado sofrera de uma severa enfermidade na pele. Quando estavam à mesa, apareceu uma mulher com um jarro caro, feito de cerâmica de alabastro e cheio de um perfume importado. Ela derramou todo o conteúdo do jarro sobre a cabeça de Jesus. Alguns ficaram indignados, um deles deu a sua opinião. Por que tanto desperdício? Outro complementou: se esse perfume tivesse sido vendido, o dinheiro arrecadado daria para alimentar muitos pobres. Jesus os repreendeu. Parem de criticar a mulher. Ela fez isso para o meu bem. Não usem os pobres como desculpas, vocês poderão cuidar deles em outras oportunidades. Esse foi um momento especial para mim porque estou prestes a partir. Aproveitem este tempo comigo. Quanto a esta mulher, ela nunca será esquecida. Onde o evangelho chegar, chegará também a notícia em que ela acabou de fazer. Também por esses dias, um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes, procurou os sacerdotes mais importantes com o objetivo de trair Jesus. Eles gostaram da ideia e prometeram que pagariam por isso. A partir de então, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus aos dirigentes religiosos de Jerusalém. A quarta-feira era o dia que se comia o cordeiro da Páscoa. Nessa noite começava a celebração dos pães sem fermento, por isso os apóstolos de Jesus lhe perguntaram: Mestre, onde irás comer a Páscoa? Diga-nos, por favor, para que a preparemos. Jesus os orientou como deveria proceder. Entrem em Jerusalém. Quando chegarem, vocês verão um morador carregando um jarro de água. Sigam esse homem. Quando entrarem em casa, apresentem-se ao dono e digam: o mestre nos mandou te perguntar o seguinte: onde que fica a sala reservada que vou usar para comer a Páscoa com meus apóstolos? Como resposta, ele mostrará um salão amplo, imobiliado no segundo andar. Entrem e preparem tudo. Os apóstolos foram à cidade, e tudo aconteceu como Jesus tinha dito, então prepararam a Páscoa. Naquele mesmo dia, no final da tarde, Jesus chegou com os 12 apóstolos no local da celebração. Estavam todos à mesa quando Jesus afirmou: tenho algo para lhes dizer, um de vocês me trairá. Os apóstolos ficaram muito tristes com aquela informação, um a um perguntaram: seria eu, mestre? Jesus respondeu: o traidor está aqui agora, compartilhando comigo o mesmo prato como se fosse realmente meu amigo, como foi anunciado no Salmo 41, verso 9. Tudo o que foi profetizado a meu respeito acontecerá. Serei traído, mas lamento muito pela vida daquele que me trairá. Seria melhor que não tivesse nascido. A celebração da Páscoa continuou. Jesus pegou um pão e orou ao Pai Eterno, depois partiu o pão em vários pedaços que foram entregues a cada um dos seus apóstolos. Quando todos pegaram as suas partes, Jesus disse: comam este pão, é como se fosse o meu corpo. Em seguida pegou o vinho, agradeceu ao Pai Eterno e passou o copo para que cada um bebesse um gole. Antes, porém, que bebessem, Jesus disse: bebam,
Bebam como se fosse o meu sangue, o sangue de um novo pacto que é celebrado para que os que creem em mim tenham os seus pecados perdoados. Eles beberam. Jesus completou: saibam que a partir de agora nunca mais beberei vinho, só beberei quando nos encontrarmos no céu na casa do nosso Pai eterno. Terminada a celebração, cantaram um hino e saíram em direção ao Monte das Oliveiras. Jerusalém, quinta-feira, 2 de abril de 33. Chegando ao Monte das Oliveiras, na madrugada de quarta para quinta-feira, Jesus disse aos apóstolos: esta vai ser uma noite difícil para todos. Lembrem-se do profeta Zacarias, que disse: ferirá o pastor das ovelhas e o rebanho será disperso. Saiba, no entanto, que depois da minha ressurreição, irei para a Galiléia, onde me encontrarão. Pedro pediu a palavra. Mestre, mesmo que todos desistam e fujam, eu estarei integralmente ao teu lado. Jesus respondeu: Pedro, Pedro, não é isso que vai acontecer. Hoje mesmo, antes que o galo da madrugada cante pela segunda vez, você negará 3 vezes que me conhece, Pedro. Pedro insistiu: nada disso, mestre. Se for preciso morrer contigo, eu morrerei. Eu jamais te negarei. Um a um, os apóstolos repetiam a mesma promessa feita por Pedro. Estando no Monte das Oliveiras, Jesus os levou ainda na madrugada de quinta-feira a um jardim conhecido como Getsêmani, prensa de azeite em aramaico. Quando chegaram lá, Jesus lhes pediu: sentem-se aqui e vou orar ali mais adiante. Jesus levou em sua companhia Pedro, Tiago e João. Enquanto orava, ele ficou muito triste, angustiado, e antes de se afastar, Jesus lhes confidenciou: eu estou profundamente triste, estou transtornado, eu preciso que fiquem aqui e orem comigo. Então caminhou um pouco mais, sozinho, ajoelhou-se e orou para que, se possível, fosse poupado do sofrimento. Ele orava assim: meu Pai eterno, eu te peço que, se for possível, livra-me da morte. Se não for possível, eu me rendo, porque eu quero o que tu queres. Quando voltou do lugar em que orava, Jesus encontrou seus 3 apóstolos dormindo. Ele se dirigiu a Pedro: que tristeza, Pedro! Você não conseguiu orar por mim nem por 1 hora? Ele continuou agora falando a todos: para que não pequem, vocês precisam orar com toda a dedicação. Não basta ter o desejo de não pecar, vocês precisam orar porque vocês são fracos. Em seguida, Jesus deixou por um pouco os apóstolos para orar sozinho. Ele disse as mesmas palavras. Quando retornou, os apóstolos estavam dormindo de novo porque era intenso, o sono era intenso, e tão sonolentos estavam que nem desculpas pediram. Ao retornar, Jesus disse aos apóstolos: não tem jeito, vocês continuam dormindo e descansando? Vamos embora daqui. Chegou a hora, o traidor está chegando. Jesus ainda estava conversando com eles quando o apóstolo Judas Iscariotes chegou, acompanhado por uma delegação enorme de homens armados com espadas e cacetetes. Esses homens policiais, a serviço dos dirigentes religiosos de Israel, sabiam a senha que tinha sido previamente combinada por Judas Iscariotes para o momento do ataque. Era a seguinte: eu vou dar um beijo em nosso alvo. Quando eu o beijar, prendam-no. Judas Iscariotes aproximou-se de Jesus e cumprimentou: Shalom, Rabi, saudação hebraica que significa paz, meu mestre. E imediatamente o beijou. E neste momento os homens agarraram Jesus e o prenderam. Instintivamente, um dos apóstolos pegou uma espada e atacou um desses policiais, cortando a orelha dele. Jesus disse aos seus perseguidores: por que vieram me prender com espadas e cacetetes? Eu não sou um criminoso. Passei muito tempo com vocês ensinando no templo de Jerusalém, mas vocês não me prenderam. O que vocês estão fazendo apenas confirma o que as escrituras dizem a meu respeito. E nesse momento todos os apóstolos fugiram. Quando Jesus foi levado, um jovem enrolado num lenço seguia-o. Os agentes da polícia o agarraram pelo lençol, mas ele fugiu nu. Os policiais conduziram Jesus ao sumo sacerdote Caifás. Os membros do Sinédrio, que era o conselho composto por sacerdotes, teólogos e outros dirigentes religiosos, esperavam por Jesus para começarem o julgamento. Do lado de fora, Pedro acompanhava o desenrolar dos eventos. Ele chegou até o pátio do palácio e se sentou entre os funcionários perto de uma lareira. Fazia muito frio e ele também se aquecia ali. O Sinédrio, liderado pelos sacerdotes mais importantes, procurava recolher algum testemunho contra Jesus, de modo que pudessem condená-lo à morte. Nada foi encontrado contra ele. Havia testemunho, mas era falso o que diziam. Todos os testemunhos eram contraditórios.
Um, por exemplo, testemunhou o seguinte: todos ouvimos declarar: eu posso destruir o templo de Jerusalém e reconstruí-lo em 3 dias, mas não por mãos humanas. As testemunhas não concordavam entre si. Assim mesmo, o sumo sacerdote Caifás se levantou, tomou o lugar na tribuna e perguntou a Jesus diretamente: você não vai dizer nada para responder às testemunhas? Jesus se manteve em silêncio absoluto, nada respondendo. Caifás voltou a interrogar Jesus: afinal, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: sim, eu sou. Esperem e vocês me verão ao lado do Deus eterno, todo-poderoso, quando eu descer do céu para julgar a todos. Caifás fez um rasgo em sua própria roupa para mostrar indignação e disse: não precisamos mais de testemunhas. Ele mesmo se condenou com a blasfêmia que acabou de dizer. Para mim está claro. E para vocês? Por unanimidade, Jesus foi condenado à morte. Ainda no tribunal, alguns começaram a cuspir em Jesus. Depois ele foi encapuzado. Muitos batiam nele e debochavam. Adivinhe quem bateu em você? Os policiais continuavam espancando Jesus. Enquanto isso, Pedro continuava no térreo do pátio do palácio. Uma empregada de Caifás o observou quando ele se aquecia, olhou bem para ele e disse: ei, você estava com Jesus o Nazareno? Pedro negou: não conheço esse homem, não sei de quem você está falando. E depois de falar, Pedro se dirigiu ao portão para sair dali. Ouviu-se então o canto de um galo. Novamente a empregada o notou e voltou a denunciá-lo agora para quem pudesse ouvi-la. Ele faz parte do grupo de Jesus. Pedro voltou a negar. Pouco tempo depois, algumas pessoas se aproximaram de Pedro e garantiram: é claro que você é do grupo de Jesus, seu sotaque galileu não nega. Pedro passou a xingar e a jurar que não conhecia Jesus. Imediatamente, o canto de um galo foi ouvido pela segunda vez. Pedro então se lembrou das palavras de Jesus. Pedro, antes que o galo da madrugada cante pela segunda vez, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro então viu o que tinha feito e começou a chorar. E assim finalizamos Marcos capítulo 13 e 14. Amanhã nós encerraremos o Evangelho de Marcos. Nós estamos aqui na última semana de Jesus, nos últimos momentos antes da cruz. E aqui o que mais chama a atenção é que a lealdade de Pedro, a lealdade dos discípulos havia sido colocada em xeque. E quando eles se veem ali acuados, Pedro, aquele que disse que eu morro por você, eu não vou te negar, eu jamais te abandonarei. Esse mesmo Pedro foi capaz de negar Jesus, porque lá atrás Jesus havia dito: você precisa orar, Pedro. Vocês precisam orar porque a carne é fraca, mas Pedro e os outros apóstolos não vigiaram, não oraram, não entenderam a gravidade. E é o que acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de decadência, não vigiamos a parte espiritual, não oramos, não buscamos a Deus. E é por isso que nós acabamos negando o Senhor. E negamos como? Com a nossa vida, com o nosso testemunho. E nós vamos ver no final que depois Jesus vai atrás de Pedro. Pedro acabou esse capítulo chorando amargamente porque ele negou Cristo. E infelizmente muitas são as pessoas que perderam completamente esse discernimento e esse quebrantamento de perceber que por muitas vezes nós também o negamos. Espero você amanhã, Marcos capítulo 15 e 16, para a nossa leitura dos Evangelhos. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, tira um tempo para orar, que Deus te abençoe e até lá.